usar, pega do jeito que ele botou no
Muito boa noite, boa tarde, bom dia, não sei em que momento que você está assistindo, mas se você está assistindo agora, muito boa noite para você que está ligado aqui no Facebook do Guri da Praia. Primeiramente, meu muito obrigado por estar aqui. Comenta, curte, compartilha. Agora é o momento que eu vou começar a falar e você começa a jogar essa live para quem você quiser, porque aqui vamos falar sobre papo sério, sobre o que Imbé precisa ouvir e o que quer saber também. Então os comentários estão abertos aqui no programa. A pergunta é que não quer calar com o Guri da Praia, aqui nos estúdios da Ferreiras Imóveis, a melhor imobiliária para ti que quer alocar uma casa anualmente. Tu pensou nisso? Pensou na Ferreiras Imóveis, localizada aqui em Tramandaí. E é claro que eu nunca tô sozinho aqui, eu tô sempre, primeiramente, com ele, meu grande amigo, meu sócio. Ô Éder Ferreira, como é que tu tá, meu querido? Boa noite, rapaziada. A gente tá aqui começando mais A Pergunta que não quer calar com o Guri da Praia. Se tu tem a tua pergunta, larga aqui nos comentários. Eu já tô aqui, ó, de olho, o pessoal já tá chegando, já tá comentando. Manda aí. Que a gente pergunta pro homem. A gente pergunta pro homem e quem é o homem? Bom, se vocês entraram na live, já viram o título ali, né? Simplesmente hoje nós vamos conversar com ele que é o maior vereador da história de Imbé. Digo maior por quê? Porque teve o maior número de votos da história do município. Mais de 1.200 pessoas confiaram o seu voto neste homem que, além de ser o vereador mais votado de Imbé, também é o presidente da Câmara do Legislativo. Simplesmente o vereador Jorge Souza está aqui no A Pergunta que não quer calar. Uma salva de palmas do estúdio para Jorge Souza. Bate palmas, organizada. Como é que está, meu querido? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela honra, pela oportunidade e de fazer, né, você falar mais uma vez com esse grande pessoal que votou em você. Obrigado, meu Guri da Praia, que assim eu gosto de chamar, o Ferreira Imóveis, a toda a equipe aqui da Ferreira Imóveis, meus parabéns aqui pelo estúdio, muito bonito realmente, e é um prazer estar aqui. Queria já, em primeira mão, agradecer o convite para participar do seu programa e dizer que estou pronto para a pergunta que não quer calar. Não tem jeito, é isso que eu quero. Mas ele sabe que a pergunta que não quer calar não vai ser uma só, pelo menos umas 300. Mas, ó, a cidade vive um movimento, vive uma grandeza, vive uma transformação. E a gente está aqui com o presidente da Câmara, com o vereador mais votado, para entender como que tá a visão dele e também como que tá a cobrança, né, de você. Então, ó, não deixa de comentar. O Éder tá aqui para ler os comentários daqui a pouco já vamos ter uma sequência de comentários de vocês pro Jorge Souza. E é claro que esse programa, né, ele é um oferecimento da SP Link, que é a nossa internet aqui, SP Link, a internet do litoral. Oral Sim, a rede de odontológica que mais cresce no Brasil em relação a implantes dentários e também próteses ortodônticas. E a Dani Imports, tudo que tu pode pensar de iPhone, de Apple, é com a Dani Imports. Conta também com o patrocínio de Acerte Med, consultas médicas, GS Seguranças e Destaque Multimarcas, e com o apoio de Confeitaria Doce Sabor, Zone Sushi Bar, MK Clean, 3D Corretora de Seguros, Inove Comunicação Visual, Mega Eletrônicos e ProArte Barbearia. Primeiro de tudo, meu querido Jorginho, como bem lhe conheço também, deixa eu te perguntar, como que começou a trajetória política, né? Para quem não conhece essa trajetória, como é que tu resumiria essa trajetória do Jorge Souza enquanto vereador e depois como que foi encarar esse desafio de ser o presidente da Câmara, de representar praticamente todos os vereadores? Primeiro, agradeço pela pergunta também, e a minha história, ela é feita de trabalho. Eu lá em 89 resolvi vir morar no Imbé, bem na fase de transição que pertencia ainda a Tramandaí, né? E participei quase que todo lá do processo do plebiscito que o município se emancipou. Sou natural de Santa Catarina, mais especificamente de Criciúma, onde eu nasci. Vim para cá em 89, tenho a minha irmã que já mora há mais de 40 anos aqui na cidade, e por ser o filho caçula, quando meus pais, né,
faleceram, a gente acabou ela me trazendo junto com eles ali, né? Tenho mais 17 irmãos, né? E hoje, né, é uma data muito triste para a nossa família, e queria também aqui frisar, coincidências ou não, num programa alegre, a qual eu conheço o Guri da Praia, a gente tem a falta do nosso sogro. Faz 2 anos hoje, né? Mas aqui a gente está num programa para levar alegria para a nossa comunidade e também a verdade. Então eu vim para o Imbé em 89, ajudei vários candidatos a vereadores, a prefeito, mas eu tenho no sangue já lá de Santa Catarina, desde o tempo do meu paizinho vivo, de fazer campanha de carroça e cavalo ou carro de boi. Meu pai lá fazia a campanha para os candidatos dele, sempre como cabo eleitoral, e eu ali em cima do carro de boi ou da carroça. E eu ouvia, como hoje meu menino, com 10 anos, que fez esse mês também, me acompanha. Então eu já circulava em minhas veias o sangue político. E vim para cá, ajudei um, ajudei outro, até que os próprios que eu pedia votos para os meus candidatos diziam: por que tu não concorre? É tu que está vindo aqui pedir para o cara, né? A gente nem conhece o cara. Por que tu não concorre? Tentei concorrer em 2012, não deu, né? E 2016, a qual eu tenho muito orgulho, concorri à minha primeira eleição, obtive em 20 dias de campanha, porque também fui de última hora substituindo um candidato. Uhum. Até então, no momento, concorri pelo PROS, que hoje não existe mais. Sim. E obtive 116 votos. Em 20 dias? Em 20 dias. Isso é muita coisa. Eu tinha bar, cuidava do bar e concorria lá pedindo os votos lá. Lá, eu senti que podia me eleger em 2020. Vinha concorrer em 2020. Obtive 578 votos. Fui o 5º mais votado. Fiz um trabalho, tive o convite do prefeito Ike Vedovato, a qual se elegeu prefeito, a qual era vice antes, se elegeu prefeito para assumir a Secretaria de Limpeza Urbana, e assumi a secretaria e fiquei ali 3 anos e 8 meses, se não me engano. Fui para a eleição em 2024, eu aumentei a minha votação em 119%. Fui o vereador mais votado de toda a história de Imbé e também de Tramandaí. Pinhal, Cidreira. No percentual de voto, na verdade, eu sou o mais votado do litoral. Em percentual. Mas Tramandaí, Imbé, nunca ninguém tinha feito 1.251 votos. Tá chocado aí? Tu tá chocado aí do outro lado? Xangri-Lá, Cidreira, Pinhal. Então, a qual eu tenho muito orgulho de dizer, né? Isso não me faz mais vereador que os outros, porque ali o compromisso são iguais. O que me faz ter mais compromisso, sim, e agora a segunda pergunta, é de eu ser presidente hoje, né, que tenho que prezar ali pela imagem do Legislativo, né, inclusive preservar também a imagem dos vereadores, por mais que alguns não se sentem assim. E esse é o meu trabalho, um compromisso a mais ser presidente. É bom sempre salientar que o presidente, ele não ganha mais salário por ser presidente, né? Ele é o mesmo salário, só o compromisso aumenta. Mas todo político tem que ter isso no currículo, né? E eu ali estou com muita responsabilidade e cobrando, inclusive, às vezes, os meus colegas vereadores, né? Porque colega é uma coisa, agora o trabalho é outra. Perfeito. Então eu estou ali para isso como presidente e, se Deus quiser, até 7 de janeiro, procuro ali cumprir o meu papel da melhor forma possível. E é legal ouvir isso, né, Éder, e pessoal que está ouvindo aqui, porque muitas vezes a gente fica pensando, será que o vereador ele pensa só na própria reeleição, só para manter o cargo e tudo mais? Aqui tivemos uma reeleição tão gigantesca em relação à anterior, né, uma reeleição onde expressiva, né, mais de 110% a mais, que é uma coisa que chama a atenção e mostra também, como você mesmo iniciou a sua fala, né, que é trabalho.
Porque se não fosse trabalho, ninguém votaria em ti de novo, né? Eu imagino isso, eu imagino que você aí que tá do outro lado, que votou no Jorginho, pensou, bom, eu não vou votar, votou porque viu o trabalho. E a limpeza urbana de Imbé, ela permitiu, tu acredita que foi o teu trabalho como secretário dentro da limpeza urbana que angariou esses novos eleitores? Eu sempre acreditei na política, né? Porque a política ela é consequência de um trabalho. O resultado, ele vem após do trabalho. Ele não consegue, tu não consegue obter um resultado sem tu ter trabalho. Alguma coisa tu tem que representar o município, seja lá na causa animal, seja lá pelo assistencialismo, seja lá pelas obras, seja lá pela limpeza urbana, turismo, educação. Alguma benfeitoria, eu acredito na política, assim, tu tem que ter feito para chegar na eleição e dizer por que tu é candidato. Então eu acredito que a Secretaria de Limpeza Urbana, assim como o governo inteiro, nos proporcionou também a levar essa margem grande de votos. É isso aí. Ó, Éder, legal isso daí, né? Temos aqui o maior vereador, né? O mais votado do Litoral Norte. Tá bom ou tá pouco pra tu? Em percentual. Em percentual. Né, proporcionalidade do voto. Os municípios com mais eleitores, mas a gente conseguiu entender bem ali. E até tem perguntas sobre isso, né? O pessoal, a maioria das pessoas ali, elas estão parabenizando, né, o vereador, né, Márcia Jackson, mais votado na nossa última eleição, meu orgulho, né, a Duda, boa noite a todos, grande presença aí. A maioria, né, tá parabenizando aí o vereador, tem, como o Tainan falou ali, né, deve ter feito um trabalho muito expressivo para né, obter uma... E a pergunta que eu tenho aqui é do Matheus Gomes. Jorginho, por ser o vereador mais votado da história de Imbé, é uma responsabilidade a mais que tu carrega? É uma responsabilidade a mais, mas o meu dever é igual o dos outros 8. Ou seja, tem que estar ali, tem aquele voto que alguns eu vou votar politicamente. Nem sempre o voto responsável é o voto político. E o município ele tem que andar. O município é uma empresa, igual a Ferreira Imóveis. Eu não posso votar e ser irresponsável ali na Câmara. Eu não posso votar para me expandir politicamente, mas prejudicar o município. Ali tu tem que votar para o crescimento do município e não ser irresponsável, às vezes, e votar só porque o queridinho lá é meu eleitor, eu tenho que favorecer ele. Não. Ali a gente tem que votar no coletivo para que o município possa decolar também. Então, a responsabilidade de todos ali é iguais, são iguais para todos, apesar que muitos não pensam assim, mas eu, como político, eu penso dessa maneira. Ali tem o voto político e tem o voto técnico. Eu vou mais pelo lado do voto técnico. E a responsabilidade, eu imagino que seja grande e tem a ver com a próxima pergunta, mas antes disso eu quero falar contigo que tem que ter responsabilidade com a tua saúde. E para ter resultado com a tua saúde, tu tem que ir na CETMED para fazer a tua consulta. Seja com pediatra, cardiologista, dermatologista, neurologista, ali na CETMED, a partir de R$ 49,90, tu vai ter a tua consulta médica da melhor forma possível. Então, não perde tempo, entra aqui nesse Instagram ou nesse WhatsApp que está aqui embaixo, marca a tua consulta e não perde tempo. Para ti e para tua família, a saúde tem que ser em primeiro lugar. E com mais de 15 anos de experiência e milhares de pacientes atendidos, eu não posso deixar de falar para ti que tem que ser a CETMED. Beleza? Eu falei contigo sobre responsabilidade do cargo. E a pergunta que eu tenho aqui, a pergunta que não quer calar, né? Qual é a responsabilidade, a maior responsabilidade do cargo do presidente da Câmara? Claro, tu falou agora sobre puxar os colegas, né, como se fosse o líder deles e tudo mais. Acredito que isso realmente aconteça, mas em alguns assuntos um pouco mais ácidos assim, em relação à população, como, por exemplo, o que teve hoje na sessão lá da Câmara, como, por exemplo, o esgoto no Rio Tramandaí. Qual é o papel, a responsabilidade do presidente da Câmara nesse momento? O papel do presidente da Câmara, e seja ele qual for, e também do vereador, e acredito por ser gestor, o presidente da Câmara tem mais responsabilidade o zelo pelo dinheiro público,
que vem em primeiro lugar. Tu não pode ali achar que tu é presidente, eu vou contratar o meu amigo para fazer isso aqui e pagar da forma que eu quero. O Ferreira Imóveis aqui, ele contrata lá o funcionário e vai pagar da forma que ele quer. Serviço público não é assim. Tem lei, né? Então, o meu foco total, responsabilidade com o dinheiro público. Cara, e essa visão, assim, de responsabilidade com o dinheiro público é algo que a população anseia e questiona muito, né? Porque muitas vezes a gente vê lá algo que está acontecendo. Estão jogando dinheiro fora. Por que o dinheiro não pode ser utilizado? Estão roubando de novo. Então, às vezes as pessoas, e eu me encaixo, às vezes por falta de conhecimento mesmo, a gente joga tudo para todo mundo e aí sai todo mundo como ladrão, todo mundo como pegar o dinheiro público e ir gastando à toa e não curando ou focando naquela parte, naquela dor do cidadão. Como que é essa leitura, esse trabalho em conjunto, né, do legislativo com o executivo? Como é que funciona essa fiscalização? Hoje, ao público que está nos ouvindo, o sistema hoje ele é interligado. Executivo, Legislativo, Tribunal de Contas, né, ele é interligado. Tudo que é feito dentro do Executivo aparece lá no Tribunal de Contas e tudo que é feito no Legislativo da mesma forma. Uhum. Tá? Então, por mais que se tenha esse tipo de processo já no sistema, que é ali, tu contratou qualquer coisa, tem que estar ali no sistema. Tem gente ainda que tenta modificar a lei. O que eu mais assim tenho zelo? Tudo que eu tenho na minha vida foi com muito suor. E às vezes um processo público, vou te dar um exemplo, eu não vou citar o nome do ex-presidente, porque era, se eu não me engano foi presidente lá em 2007, 2008, não me recordo mais. Ele assumiu a presidência da Câmara e não tinha vassoura para varrer a Câmara. Vou te dar um exemplo. Tá. E eu tenho que varrer a Câmara. Ele pegou, vai lá e compra 30 vassouras lá. O cara foi lá e pagou tanto em 30 vassouras. Peraí, comprou 30 vassouras? 30 vassouras. Foi lá e comprou, disse, a Câmara paga no valezinho, pagou. 6 anos depois, veio o processo do Tribunal de Contas. Se tu comprar 6 vassouras hoje, quanto é que tu acha que custa, assim? Hoje, uma vassoura... R$60. Vamos dar assim, vamos exagerar, então. Tu vai pagar R$100. Por que tu tem que estar ali, tem que ter responsabilidade com o que tu faz, para que tu não saia dali, tu fez para aquele colega lá rir, mas ele não vai subir a escadinha lá contigo depois que tu sair da presidência. Esse mesmo presidente, que a gente entendeu, na hora tem que comprar. E às vezes o que não é justo, o julgamento lá. Se ele só devolvesse os R$100 que estava errado, então... Mas não foi isso que aconteceu. Ele paga até hoje mais de R$700 por mês, parcelado em 120 vezes. Então tu tem que ter cuidado com o que tu faz. O cara tá pagando uma casa do Minha Casa Minha Vida. Então, o que eu tenho foi com muito suor. E eu tô ali, decidi ser presidente, meu nome foi colocado, eu fui eleito por um 5-4, né? E estou ali e tenho que ter responsabilidade. Cada dia que eu acordo, eu procuro lembrar o que eu fiz no outro dia para ver se eu não fiz nada de errado para dar tempo de corrigir. E o jurídico que eu tenho ali comigo hoje, ao qual eu quero mandar um abraço, Dr. Luiz Borba, quando eu convidei ele para ser o assessor jurídico da Câmara, a qual eu trabalhei com ele há 25 anos atrás, lá na mesma Câmara, eu o assessor e ele era o jurídico da casa, eu disse, eu sei que erros vai ter, mas eu quero errar o menos possível. Minimizar. Eu não quero nenhum parecer político, eu quero sempre o parecer técnico. Quando for para dar parecer político, o doutor nem conversa comigo, é parecer técnico. E assim é o que ele está fazendo, né? Como teve agora um parecer técnico sobre uma emenda na lei, né, que é o processo lá de licitações dos quiosqueiros. Então eu sempre peço porque
eu tenho bem pouquinho a perder, mas eu não posso perder nada do que é meu e às vezes por um erro que não deu para corrigir a tempo. Essa licitação dos quiosqueiros é o que estava acontecendo agora na Câmara dos Vereadores, na sessão? Tainan, deixa eu te interromper um pouquinho porque tem uma pergunta sobre Não, isso. a pergunta né? espera. Não, tô brincando. É sobre Ficou exatamente um clima isso. horroroso. Né? Pergunta depois, rapaz. O que quer perguntar agora? Pergunta aí, Que é meu sobre velho. exatamente isso. Então, perdão, Pergunta. desculpa, pode perguntar. Olha aí, ó. E essa é a pergunta que não quer calar. Né? Jorginho, pode esclarecer o status do atual processo de licitação dos quiosques da Beira-Mar e Guia Corrente da cidade de Imbé? Vou começar falando aqui, ó. Daqui a 2 semanas vai ter outra sessão, os Botos vão estar falando também. Quem fez essa pergunta é o Nicolas Santos. Um abraço, Nicolas Santos. Tamo junto. Um abraço ao Nicolas. Hoje teve ali, então, a gente fez um artigo na lei, a qual permitia lá para os quiosqueiros ser ressarcido pelo prédio que existe no local. Certo. Os do calçadão e os do guia corrente. 17 quiosques no calçadão e 8 no guia corrente. Tá, ó, vamos esclarecer aqui, tá? São 17 do calçadão. Tu diz ali, na Barra ali? Ali do Mirante da Barra Perfeito. até a Garibaldi. Ótimo. É considerado quiosque dos calçadão. Isso. São 17. 17. Do Mirante, contando com o Mirante, até a entrada do guia corrente, são mais 7. Perfeito. Então temos aí 24 quiosqueiros. Isso. Perfeito. E tem mais, se eu não me engano, 60 na faixa de areia. Que vai até a Imara. Caxias. Até a Imara. Tá. Vai da Garibaldi até Imara, Perfeito. que são a faixa de areia. Bom, aí se fez uma emenda na lei, que, compreendendo que os quiosqueiros da Garibaldi até o guia corrente deveriam ser ressarcidos, certo? Nós votamos ali na Câmara, tudo certo. O prefeito vetou, tá? Antes do veto do prefeito, o representante dos quiosqueiros, preste bem atenção, os representantes dos quiosqueiros, representantes do executivo e os vereadores, todos foram convidados. Eu acredito que teve 2 ou 3 que não foram, mas todos foram convidados para ir na Procuradora Federal, a qual o processo está com ela, já acredito que bastante tempo, porque ela falou para nós que já prorroguei por 1 ano e já prorroguei por outro, e esse prefeito que está aqui enrolou nós 2 vezes. E agora não vai enrolar mais. Ele tramita na Justiça Federal. Na Justiça Federal. E ainda assim, né, com todos os trâmites possíveis, essa pessoa, né, ela abriu as portas para que tenha um diálogo. Tem um diálogo novamente, apesar que já teve 2 outros diálogos que ela prorrogou. Perfeito. Agora ela disse, não, agora a licitação tem que acontecer. Tá? Eu vou falar por mim uma pergunta que eu fiz para ela. A parte do ressarcimento, e aí eu expliquei para ela da Garibaldi no guia corrente, até eu disse com essas palavras, eu digo Garibaldi, guia corrente, doutor, porque ela tem uma avenida que é Garibaldi, da Garibaldi até o guia corrente, é os quiosques que a gente entende que tem ressarcimento. Porque da faixa de areia, que é da Garibaldi até Imara, eles são da areia. Ali tu bota o quiosque, tu tira e leva embora. Então tu não tem ressarcimento. E os da faixa de areia, beleza, entenderam que não tem. O que se apega é da Garibaldi até o guia corrente. Aí eu fiz a pergunta. Essa emenda aí que a gente fez, caso a gente derrube o veto do prefeito, com essas palavras, e quem estava lá ouviu. A licitação dos quiosques de areia acontece? Os dos quiosques da faixa de areia acontece, que é da Garibaldi e Imara. Tá, e da Garibaldi ao guia corrente onde tem o ressarcimento? Até que se tenha o desenrolar, fecha. Perfeito. Eu vou trabalhar nesse sentido. Fecha. Ah, mas vai durar 1 ano, 2 anos. Eu digo também, a praia vai ficar sem quiosque. A praia de Imbé não vai ficar sem quiosque, porque ela vai ter da Garibaldi até Imara. Até Imara. Sim, perfeito, perfeito. Então, ela orientou, não derrube se o prefeito vetar, vocês não derrubam.
mantenho o veto, né, porque pode atrasar o processo licitatório e pode atrasar de uma forma que eu não quero. O cara, vou atrasar, mas não tem o peso que vai fechar. Eu não tinha entendimento. E ela disse, fecha. Então, hoje, o que entrou ali? O prefeito vetou, fez conforme parecer jurídico do Executivo, conforme o pedido da Procuradora Federal, vetou a lei. E ali teve 5 votos para derrubar o veto do prefeito e 4 para manter o veto. O que muda? Agora, vou perguntar para mim, de repente. No meu entender, tanto quem votou para manter o veto, e tanto quem votou para derrubar o veto, teve um entendimento, certo? E aí entra o lado técnico. Eu fui pelo lado técnico, que é o parecer jurídico da casa, que é o doutor Luiz Borba, a qual eu falei, eu entreguei para ele o veto do prefeito e digo, eu quero que tu veja isso aqui técnico, não é político, é técnico. Porque quando se trata do povo, do trabalho da pessoa, tem que ser técnico. O doutor me entregou também pela manutenção do veto do prefeito. Então, eu fui pelo parecer jurídico da casa, que é o legislativo, pelo parecer jurídico também do executivo, que é e pela Procuradoria Federal, a qual eu estive lá. Então, eu tive 3 técnicos aqui me dizendo para manter o veto. Aí, a outra pessoal que votou no 5 para derrubar o veto, ele teve o entendimento também do advogado que defende os quiosques. Sim. Tá? Então, resumindo, ninguém fez certo ou errado. Alguém teve um parecer técnico. E parecer, parece. Mas não é. Parecer do advogado, do jurídico, ele parece. Só que eu tive 3 desses. Né? E teve um outro que disse que não, que dá para discutir isso, dá para discutir aquilo, dá para discutir. Só que pode ser discutido com os quiosques fechados. Ô Nicolas, esse é um assunto que é bem pertinente para a população, principalmente para os quiosqueiros também, mas também é pertinente para a população de Imbé, porque é algo que a gente, às vezes, não faz nem ideia que está acontecendo, mas vai ser reverberado, a gente vai perceber futuramente, se a gente vê um quiosque fechado, se a gente vê algo, a gente vai se questionar, o que está acontecendo? Bom, isso é um trâmite de 2 anos já, que está acontecendo, existe essa emenda, existe o veto, existem as sessões, então fica aí o meu convite à população a se inteirar mais sobre o assunto e entender também por que do veto, por que da emenda, por que da posição de um, por que a posição de outro, porque a gente só vai saber se a gente adquirir conhecimento. A gente ouvir as coisas e achar que, tá errado, tá certo, mas o fulano falou aquilo. Não, aqui temos o vereador que teve, o presidente da Câmara, que teve 3 pareceres técnicos de 3 pessoas competentes que, para ele, é o suficiente para ele ter essa decisão, e outros tiveram de outro posicionamento. Fica aí o meu convite, a se inteirar um pouquinho mais também sobre esse assunto, Éder, porque dá muito pano para manga, tem muita coisa para acontecer e vai ser levado por um bom tempo ainda. A qual essa opção de voto, eu respeito a dos 9 vereadores, respeito de ambos os lados, com pareceres diferentes. Todos que votaram ali, acredito que votaram, por mais que o 4 votou para manter o veto, e por mais que lá 5 votou para derrubar o veto, o intuito foi o mesmo. Sim. Tá? Para prejudicar cada vez menos a população. Lá na frente é que se vai ver quem estava certo em manter o veto e quem estava errado em derrubar o veto. Isso aí jogamos para o nosso futuro lá, Isso, e como o Tainan até falou ali, que na verdade ali, tem que ir por um parecer técnico, quando a gente vai até o médico e chega lá no médico, o médico diz, tem que operar. Daí o cara diz, não precisa operar, tem que ir pelo parecer técnico. Acredito que o vereador está certo, o vereador, a população acaba votando no vereador para que ele vá pelos pareceres técnicos. Perfeito. Vote pelos pareceres técnicos.
A gente pode fazer uma pergunta mais tranquila agora? Calma, vamos perguntar o que tu achou da Noruega. Vamos ver o que ele... Eu posso fazer um pedido aqui, vou pedir pra minha contra-regra produção, tudo bem? Tem como repor as nossas bebidas aqui? Que deu uma sede do nada aqui nos guri, tá? Pra mim é uma coisa, pra mim dá. Mas, ô Éder, deixa que eles façam, porque eu quero que tu continue fazendo a pergunta aí. Enquanto a câmera... Olha aí, ó. Olha aí, enquanto a câmera tá rolando. Foca em mim. Então, enquanto o Éder tá... Enquanto a contra-regra tá aqui, ó. Foca a câmera em mim, porque eu quero falar da SP-Link. A SP-Link, que é a melhor internet aqui do litoral. Por quê? Porque ela é do litoral. Não tem jeito. A SP-Link é a maior internet do litoral. O que foi, tá? O quê? Ah, aqui, ó. Tá ali os homens, ó, os bonitinhos ali, ó. O SP-Link, que é a melhor internet do litoral. É do litoral. Aí é loucura. Muito obrigado, meu querido. É do litoral. E seguinte, é testada. Por que eu gosto da SP-Link? Porque ela é testada por gamers. Ela é testada por gamers. E isso é muito importante, porque os gamers não gostam de internet lenta. Não tem o porquê. Eles não gostam. Então, assim, ó, testada com ping lá baixinho pra te assistir a tua série, pra tua família inteira, pra tua IPTV, aquela gata que eu sei que tu tem. Eu sei que tu tem, o vereador. Deu uma risada aqui, ó. Não tem jeito. Então, ó, não perde tempo. Entra no site da SP-Link, no Instagram, no WhatsApp, chama eles e muda a tua vida, muda a tua conexão, que tem que começar com a SP-Link. E eu sei que muita gente tem e comenta aqui. Então, se tu tem SP-Link, já comenta aqui e tamo junto. Éder, vai daí a pergunta tranquila agora pro homem pra ele respirar. Beber uma água agora, pelo amor de Deus. Não sei se é muito tranquila a pergunta que vai ter pro homem. Mas daí é loucura. Daí tu prometeu uma coisa aí. Não sei se ele vai levar na tranquilidade, né? Vamos Mas ver. é mais de uma pessoa perguntando. E essa pergunta é do Sargento Correia. O Sargento Correia vem perguntar ali. E aí, vereador? E esse já tinha uma outra pergunta também ali. Depois desses mais de 1.200 votos, vamos ser candidato a prefeito ou a vice-prefeito? O vice-prefeito Cacetinho falou aqui para nós, para mim e para o Tainã. Ao vivo! Botando o nome dele à disposição, dizendo que ele é candidato a prefeito. E se for de chapa pura, podemos ter aí uma dobradinha junto com o Cacetinho, hein, com o Regis Cacetinho? Ou, de repente, o vereador almeja mais para frente, aí um dia chegar ali a cadeira de presidente? Essa é a pergunta que não quer calar. Toma! Muito obrigado, Kiffer. Sargento, ó pra ti, ó. Eu me sinto Tamo junto. confortável em responder, porque, primeiramente, não posso eu vir aqui, né, e dizer que eu quero, Jorginho Souza, porque fiz 1.251 votos, achar que tenho o direito de concorrer a prefeito ou a vice por uma vaidade só minha. E vaidade, não. Eu tenho que pensar todo num coletivo, né? E um grupo, existe um grupo, eu sou um soldado desse grupo, e eu não posso querer ser candidato a um cargo A ou um cargo B somente porque eu quero. Isso é uma coisa que tem que ser discutido em grupo, porque ninguém vai a lugar nenhum, nem mesmo o Jorginho com 1.251, sem grupo e sem ouvir o grupo. Então, essa pergunta eu deixo, às vezes, para a nossa comunidade decidir, e ela vai decidir também, junto com o grupo, o que é melhor para o município de Imbé lá na frente. E eu sou um soldado, sim, do partido, mas principalmente da nossa comunidade. Sabe, Jorge, eu acho que essa pergunta também, ela tem a ver não só com o Jorge político, mas também com o Jorge pai, marido, né, cunhado, dindo, tudo que tu é. Todo o CPF e o CNPJ, como eu gosto de falar. Porque essa escolha de vida pública já é uma escolha que tu não pode tomar sozinho. Porque a tua vida muda da água para o vinho. No momento que tu sai, né, tu já é um vereador, então tu já é uma pessoa conhecida, que já não, né, num supermercado as pessoas já começam a conversar contigo de uma outra forma. Quando tu muda para ser o líder do executivo, a parada é completamente diferente. Eu entendo que tem a tua equipe, mas também tem a tua família, que faz muita diferença nessa escolha. Faz, e é claro que a gente escuta, né? A qual eu quero mandar um abraço lá para toda a minha família, especialmente para minha menina que está assistindo, que tem 3 anos de idade, que ela não perde um programa e gosta muito do Guri da Praia. Olha aí, que E legal. o meu outro filho, Pietro, a minha esposa, meus cunhados que estão assistindo. O nome da esposa dele? Alessandra Barcelos.
Alessandra Barcelos. É a minha esposa, né? Que manda lá em casa, né? Ela é a presidente da Câmara de Ela manda. Lá ela manda mesmo e não manda recado. Então, quero mandar um abraço para eles e a gente conversa em conjunto, né? Mas a gente também escuta 90%, na verdade, né? É o grupo político. Sim. Eu não posso concorrer a um cargo simplesmente por decisão porque eu quero. Não. É lá na frente o povo vai dizer, né, quem seria o candidato, o nosso grupo político principalmente. Eu sou um soldado, mais um soldado, né? E claro que eu sei meu lugar, né? Eu sei. Também, né, Tanso não se elege, essa é a verdade. Né? Como é que é? Tanso não se elege, né? Guarda isso aí, ó, é frase de para-choque de caminhão. Tanso não se elege. E quem está ali, ele tem um motivo por estar ali. Perfeito. Né? E acredito que tem uns que têm o ego que é maior, outros não têm egos, né? Outro é menor. Mas ali tu tem que ter o equilíbrio. Tu tem que saber da onde tu veio e aonde é o teu lugar. Tu ser humilde não quer dizer que tu tem que ser bobo de alguém. Perfeito. Perfeito. É isso aí. Eu falei sobre a abdicar diferencial, né? O CPF do CNPJ. Eu falo isso por experiência própria, eu ia meter o público, por experiência própria, porque agora, né, como guri da praia, muita gente pergunta pra mim, e aí, tu não vai se candidatar a nada? Como se eu, né, e se eu falo isso em voz alta, eu consigo ouvir o não da minha esposa da Guatemala. De onde ela estiver. Se eu peço assim, ó, vou me candidatar a vereador. Não. Eu sei que você ouviu. Lá no fundo você ouviu. Então ela ouviu, né? Ela tá aqui, ela já gritou não adianta, não tem jeito. Quem manda é a mulher. Se tu tá assistindo essa live aqui é porque tua mulher deixou. Tá bom, querido? É isso aí, não tem jeito. Éder, tem mais alguém aí? Tem, né, galera? Só manda pergunta se a tua mulher deixar, tu sabe que é. Posso fazer, Cíntia? Aí ela deixou aí, é isso aí, tá, né? Quem manda, né? É isso aí, o vereador também, né? A Cíntia que é a presidente da nossa Câmara aqui, ela que comanda. Mas a galera tá né, agora parabenizando aí, né, o vereador, né, dando os parabéns para ele. E aí essa era, né, a principal pergunta, né? Eu tenho uma pergunta. Bora lá. A pergunta é o seguinte, ô Jorginho. Não vem pra cá. Não consigo te chamar de Jorge, cara. Desculpa, tu me perdoa. Tu falou agora sobre a questão política. E a gente, né, tem um legislativo... Eu só falei porque fui perguntado. Não, perfeito, mas é porque, felizmente, né, somos pessoas públicas e vamos falar de política, querendo ou não. Mas, assim, temos uma Câmara diversa em relação a posições políticas. Como fazer com que essas divergências políticas não prejudiquem a população e tu, como presidente, líder dessa galera toda, né? Como fazer com que ideologias sejam pensadas diferentes, porque o que vale mais é o bem-estar da população ibéense. Pergunta fácil. É tu falar sempre a verdade. Quando tu fala a verdade, tu não gagueja, né? E tu tem que jamais esconder a verdade do povo, por mais que às vezes não vai satisfazer o próprio colega teu. Então, sempre a verdade. Ideologias políticas, tá? Só ganha eleição quando tu só vê dois lados, que são ideológicos os dois. Se o Rio fosse, se ser esquerda ou ser direita fosse bom, que isso se confunde com a ideologia, ele não corria no centro. Tá? Então eu vejo assim, ali na Câmara, tu tem que pegar lá da oposição, que se diz oposição, que eu não gosto de chamar de oposição, o que é bom, pega lá da situação o que é bom e faz um equilíbrio. Sempre. Perfeito. Em tudo que tu fizer na vida tem que ter equilíbrio. Sabe que às vezes as pessoas falam sobre ideologia política e como pessoa pública, agora principalmente, né, que a gente foi eliminado da Copa do Mundo, vai vir um assunto político. Aí vai começar, né? Ou tu é de lá, ou tu é de cá, ou tu é nosso, ou tu é deles. Eu tenho uma visão de que por muitas vezes, né, as pessoas... Tá revirando o tapete aí. Arruma o tapete. Eu tô revirando o tapete. Viajei aqui, rapaz. Eu não vi o negócio. Celila na Câmara, não, né, manda limpar os pés antes de entrar, cuidar do tapete.
Quem sabe eu vou embora, então, e fechamos por aqui. Pode ser? Bah, botaram os dois pra me humilhar agora. Que é isso? Bah, complô? Não, eu ia falar que em relação às divergências políticas, né, é que a gente já teve uma experiência de um lado, a gente já teve experiência de outro. Foi bom ou não? Acredito que não, porque tá todo mundo reclamando da mesma forma. Então, acho que talvez pensar o diferente seja o diferencial, seja o ideal. Então, eu não sei para onde que nós vamos correr no final desse ano e também, né, a gente vai esperar isso, jogar isso lá para um futuro. Ô Jorge, as pessoas reclamam muito de obra, né? E em Imbé, principalmente, tem uma obra que não acabou ainda, que é aquela da Nilza Godoy. O que a gente tem, que eu falo para esse povo? Porque eles ficam me perguntando, eu quero ir lá e gravar vídeo, mas eu fico pensando, não tem o que eu falar dessa obra, gente. Está acontecendo, o recurso tem que vir da União, tem que esperar. Como é que eu acalmo o coração dessa galera? Teve pergunta aqui também disso. Teve? Como é que eu acalmo o coração dessa galera ali, ó? Então, a galera sofrendo. Tu não tem outras obras para falar também que não termina? Hã? Tem outras? Tem? Também. Tem. Tipo? E só não termina porque foi iniciada. Né? Lá na Couraza está sendo feita lá toda uma remodelação e revitalização também de toda a Rua Torres. Que lá, antes, para te chegar no colégio, só tinha uma mão só, não tinha como o pai pegar o filho, os carros não se respeitavam, se trancavam tudo, não tinha como sair. Tá aí, foi iniciado lá também. Foi iniciado também lá no berçário da Nova Nordeste, o calçamento de PAVS em toda a frente da Nova Nordeste. A Nilza Costa Godoy também é uma delas. E são empresas diferentes, às vezes. E são verbas diferentes também. Só que tem lugares que, se tu não iniciar, tu perde a verba. Sim. E aí eu pergunto também a quem faz, e tanto te pergunta, inicia para não perder a verba e garantir a obra, ou diz, não, vai ficar enrolado ali, nós vamos levar pau. Deixa lá fechado, porque não vai vir a verba, nós não vamos iniciar. Não. Então, inicias para garantir a verba e está ali. Couraza, Rua Torres, berçário Nova Nordeste e várias outras obras que a gente tem pela cidade, que vai ser assim. E a nossa comunidade tem que se acostumar com isso, porque o nosso município mesmo, ele está em desenvolvimento e são várias obras acontecendo agora, como a Avenida Não Me Toque, vai acontecer na Avenida Santa Rosa, vai acontecer na Avenida Garibaldi, vai acontecer na Avenida Caxias, vai acontecer na Avenida Frederico, que já está acontecendo, e também tem lugares ali que falta concluir a obra, vai acontecer na Avenida Nova Petrópolis, vai acontecer na Avenida Porto Alegre. Então vai acontecer mesmo. É porque o governo quer entregar lá na frente uma cidade com infraestrutura e em condições de atender os nossos moradores veranistas. E Imbé é uma das cidades que mais cresceu, né? Se não a cidade que mais cresceu durante pós-pandemia e pós também enchente. Então, realmente, ela precisa ter esse crescimento e essa conversa, assim, de que o vereador falou, e realmente é o que acontece. Precisa começar a obra para poder vir o dinheiro da União e assim a gente vai jogando. Faz mais um pouquinho e vem o dinheiro e vem mesmo. Por que isso acontece? Bom, aí tu tem que entender um pouquinho mais o país que tu vive, né? Porque é aquela história, se tem placa é porque tem história. Então, se tem todo esse corte, assim, essa divisão, é porque alguém um dia pegou todo esse valor. Eu não estou falando que é aqui, tá? Porque isso é uma legislação federal. Alguém pegou um dia esse valor, né, e não fez a obra que tinha que fazer. Foi, né, Ibiza, Copa do Mundo, Olimpíada, foi dar um rolê. Então, se tem toda essa divisão, toda essa burocracia, é porque tem história. E para ter essa burocracia é necessário, né, ter essa burocracia para a gente ter, para a União Federal ter esse controle de que a verba está realmente sendo utilizada para aquela obra. Até porque essas obras são feitas para melhorar a nossa cidade. E para melhorar também, né, eu vou te dizer que para te melhorar a tua pessoa, o teu sorriso, vai aqui do ladinho aqui da Ferreiras Imóveis, ó. Vai aqui na Oral Sim. Ali, tu pode, senhor de idade. E aí, seu Adamastor, como é que tu tá, seu Cláudio? Hein? Como é que tá esse sorriso? Tá brabo, né? O que tu acha de botar uma prótese? A Oral Sim, ela é especialista em prótese dentária, aquela parafusada.
parafusar o teu sorriso, vai ficar a coisa mais linda desse mundo, bem bonzinho, e tem desconto para quem chegar ali e dizer que conhece o Guri da Praia, beleza? Então, ó, vai ali na Oral Sim, agenda a tua avaliação e vê se tu precisa fazer uma prótese, se botar uma lente de resina, já resolve o teu problema, mas não deixa de cuidar de si, até porque o sorriso é a alma, né? É o cartão de visita do ser humano e também aumenta 10 vezes, 100 vezes mais a nossa autoestima. Cura do teu sorriso, vai na Oral Sim. Ô, vereador, o que tu achou desse merchan? Tu tá maluco, né? O homem desenvolve, né? Tu tá maluco, cara. Tem vaga no legislativo? Não, ó. Até quem não tem dente ri. Até quem não tem dente ri, se quiser rir com dente, vai no Oral Sim. E o futuro de Imbé, hein? Porque cresceu a cidadezinha, né, ô Jorge? Como cresceu o Imbé, hein? Eu sempre digo que a principal responsável por crescer o Imbé, e na proporção que cresceu, foi o município que mais cresceu em percentual, se eu não me engano, no estado, eu tenho certeza, em questão de país também. Por quê? Lá a gente também tem, além de todas as obras que eu já falei aqui, uma educação de qualidade. Quando tu sofreu com a pandemia em outros municípios, certo? Que tu pagava aluguel lá em outro município, vou dar só esse exemplo. Que para ti era só, tu já era aposentado e paga aluguel, vou dar um exemplo. Ele olhou para a região do litoral e disse, ó, eu quero ir para lá. Eu vou ver qual é o município que é bom. Que tem uma educação, porque eu tenho 2 filhos e eu quero pôr o meu filho na escola com qualidade. Ele olhou para o Imbé. Lá no Imbé, os colégios quase que todos novos, os que não são novos estão fazendo, tanto no fundamental quanto na educação infantil. Ele pensou nos filhos. Eu vou escolher Imbé, porque eu já pago aluguel aqui, eu vou alugar uma casa lá. Lá eu tenho colégio novo para os meus filhos, tanto o fundamental como da educação infantil. Uhum. Eu tenho material escolar de graça. Eu tenho uniforme escolar de graça. Eu tenho transporte escolar que pega na porta da casa. E eu já pago o aluguel aqui mesmo. Eu vou para o Imbé. É isso. Isso na pandemia, na enchente. O cara que perdeu a casa, que trabalha em obra lá em Canoas, vou dar um exemplo. Ele perdeu a casa, mas a casa não era dele. Era alugada também. Uhum. O que eu vou fazer? Vou lá na Ferreira Imóveis e vou ver se tem casa no Imbé, porque lá tem educação de qualidade. Por isso, e saúde também, não vai atrás. Por mais que se tenha, às vezes, reclamação de saúde, o povo nosso antigo reclama muito mais. O povo que chegou agora, de 2021 até agora, ele dá valor à nossa saúde, principalmente em educação, porque ele conheceu lá no município dele. Exatamente, esse é o ponto. Então, lá na enchente também aconteceu a mesma demanda. E o nosso município cresceu. E precisa ser feito as obras de infraestrutura para atender a demanda. E é isso que nós temos ali. É para defender essa realidade, tá? Que não é opinião tua, é a realidade, está ali. Contra números não se discute. Eu sempre falo para algumas pessoas que falam do trânsito de Imbé e Tramandaí, da UPA, da policlínica que tem em Imbé, da UPA que tem em Tramandaí, nos postos de saúde que tem em algumas regiões ali do Imbé também. As pessoas reclamam, eu falo, gente, vocês não durariam um mês numa região metropolitana. Eu morei 6 anos em Canoas. Eu nunca fui na UPA, porque eu sabia que se eu fosse 1h da tarde, eu ia sair depois da 1 da manhã. Porque é muito difícil, gente. É muito complicado. Todo um processo, a cidade grande, ela demanda, além de mais processos, são mais pessoas. Então aqui a gente tem uma saúde de qualidade. Pô, a minha esposa passou mal, eu fui ali na policlínica com ela, foi atendida super rápido.
Super. E ela tava mal, a bichinha tava mal. Meu Deus do céu. Mas eu vou falar isso sobre outra coisa. Depois a gente fala no off. Então, e depois eu falo também em relação ao transporte escolar, que é gratuito. Em Canoas não é gratuito, por exemplo, já que estamos falando de Canoas, não é gratuito quando tu vai fazer uma inscrição do teu filho, né, para estudar numa escola. Se a escola for longe, eles já te dão o contato das vans escolares que fazem a rota para te contratar, porque não existe essa, ou tu mora perto da escola e vai a pé, ou então tu vai ter que pagar o transporte para o teu filho. E mais, só para pegar o gancho e concluir a minha fala também, que eu concluí, mas faltou um detalhezinho. Na escola de educação infantil não falta vaga no Imbé. E o município de Imbé, ele não compra vaga particular. A gente tem na rede de ensino de educação infantil vagas nas escolas. E nada contra, mas eu sou vereador em Imbé, tá? Sim. Aqui em Tramandaí, às vezes é terceirizadas, porque não tem vaga suficiente. E lá no Imbé a gente tem. Aqui em Tramandaí tem as escolas terceirizadas, tem as escolas municipais, elas tentam abranger tudo, mas realmente em Imbé, e eu agora estou indo divulgar o meu show, então inclusive eu até vou falar que eu vou fazer um show de stand-up, de comédia, aqui no Beira-Mar, dia 18/7, às 8 horas da noite, para quem quiser, para quem puder e para quem vier, aqui é tipo a festa da Globo, é isso daí mesmo. Ó, os ingressos são no Simpla ou diretamente lá no @ogridapraia. Eu tenho os ingressos físicos, eu posso entregar para você. Os ingressos estão baratinhos, gente, 30 pila. O show da Ana Castela tá 180. Então, ó, tá valendo a pena, dia 18/7 aqui. E eu, junto com a minha equipe, a gente tá indo nas escolas no município. E hoje a gente foi lá no Santa Catarina e no Tiradentes. Um beijo para a diretora do Tira, a Grazi, e a vice Magda, que eu tenho um carinho enorme por elas. E aí eu fui no Tiradentes, não tinha ido no Tiradentes todo reformado. E é absurdo a diferença de como era o Tiradentes antes, de como é agora, e de realmente como cresceu a escola Santa Catarina e as outras escolas também, todas reformadas. Então, realmente, Imbé tem uma excelência em relação à infraestrutura de educação e prover isso para todos os alunos e para a comunidade. E claro, para ti que quer mais qualidade nas tuas coisas, nos teus negócios, tu precisa ter os aplicativos Apple. Tu tem que ter os aparelhos Apple. E para isso é Dani Imports. Não adianta. Chama a Dani lá, tu vai comprar o teu iPhone, iPad, MacBook. Ela também tem caixa JBL, eu descobri isso semana passada. Caixa JBL, aquelas boombox grandona. Vai lá, ela tem tudo. E isso, como é que é a caixa? É isso aí. Ela é muito maior. Ainda tá? só folga. E é isso aí. Então, ó, chama lá a Dani Imports. Pega o teu iPhone. Ah, mas eu já tenho um iPhone, eu queria um melhor. Usa esse na barbada, no parcelamento, toca a ficha, aceita cartão, tem qualidade, lacradinho, bonitinho. Comprei o meu telefone lá. A mulher já tá querendo outro, não vai ter o que fazer. Então, vou ter que chamar a Dani Portes para ter qualidade. Qualidade é com Apple. É o melhor aparelho, até para você, meu senhor, que acha que o Android é bom. Não, tu vai baixar o Instagram, tu baixa mais 585 aplicativos, porque tu é assim. Então, baixa a Apple, compra um aplicativo Apple, compra um aparelho Apple, baixa a iOS e não vai ter mais perdido em relação a isso. Éder, última rodada de pergunta aí, será que tem? Tem pergunta sim. Então deixa assim. Olha só, sacanagem, tô brincando. Bora lá. Ele fez de novo. Ele tá assim, ele tá saidinho, ele disse, Hoje eu tô danado. Vai. Tem uma pergunta aqui do Márcio Ziles. Ele pergunta se tem como baixar a taxa de iluminação pública ali de Imbé, que ele acha que ela é um pouco exorbitante. E eu vou falar pro vereador que a Torres ficou muito bom. A gente tem uma casa alocada lá na Huguinho, a gente também, a Ferreiras Imóveis também trabalha em Imbé, e a gente tem uma casa alocada lá na Huguinho. Ela tinha uma dificuldade, era muito difícil mesmo passar por ali, né? Aí, ó, nós temos uma casa alocada pela Ferreiras Imóveis, e era muito difícil passar. Vai ficar muito bom ali, da dupla, a mão dupla ali, vai ficar muito da Avenida bom. Albatroz. É isso, vai ficar Estão muito arrumando bom, as ruas lá da Disney. É isso? O Guinho é das... Não é da... Não é? Tem a Rua Disney também. Tem a rua Disney. Não, tem a Huguinho, a Luizinho. Não tem, né? Tô errado? Não, tô falando... Pô, tô falando, eu levei meu filho lá, ele falou que queria ir na Disney, eu levei ele lá pra trás. Vai levar alguém. Então essa seria a pergunta aí do Márcio, né? Que é por que os vereadores
acredito, não sei se tem, né, se os vereadores teriam Tem relação competência, a ou se isso seria, né, de competência dos vereadores, mas por que os vereadores não baixam a taxa de iluminação pública? É o Márcio Márcio Ziles. Ziles. Bom, será que é o Márcio Ziles mesmo ou é um fake? Aí eu não posso lhe dizer. Mas Aí eu fico lhe devendo essa igual resposta. tem alguém, né, lá que apertou o botão. Essa questão da iluminação pública foi discutido, rediscutido, e essa pessoa ele sabe bem mais que nós. Tá? Foi um outro compromisso que caiu no colo desse governo, que era uma dívida que o município tinha, tá? Que são de 2,5 milhões, 3 milhões, foi parar em quase 35 milhões de reais. O que aconteceu, ele sabe já também, acredito, né? A CE, o município de Imbé devia para a CE, imagine essas luzes todas acesas aqui, e ninguém pagar para a CE. Assim foi o município de Imbé há muitos anos. Não pagavam, os prefeitos passavam e não pagavam a tal da taxa, da conta da CE, que é a taxa de iluminação pública, que hoje deve se gastar, hoje não, antes da CIP se gastava ali 270, 240 mil reais por mês. Tá? Foi feito parcelamentos, um prefeito que passou fez parcelamento, o outro fez e não cumpriu, o outro saiu e não pagou nada. E a CE tinha essa dívida para cobrar no município de Imbé. O Banrisul, por um momento, foi lá para a CE, que esse Márcio Ziles deve saber, disse para a CE, olha, vocês querem me vender a dívida? Porque eu cobro. A CE vendeu para o Banrisul a dívida. A dívida rolou 20 anos na justiça e daqui um pouco veio um precatório. Virou um precatório, na verdade, e veio a decisão. Ou paga ou penhora as contas da prefeitura. Daí a gente vai lá ter que tirar o ônibus da educação, e não adianta dizer que não, que é. É isso aí. Tá? Porque o município de Imbé, ele tem o transporte escolar, mas vocês, como mesmo foi constatado aqui, não é todos os municípios que tem. Se tem, é porque também o município pega, além do que o governo federal manda, investe mais do que lá os 25%. Tá? Por isso a gente tem uma escola de qualidade, vaga para todos os alunos, material escolar. Aí tu tira de lá para pagar a dívida, vão parar os carros aí da Porto Alegre para fazer quimioterapia. Vão ter que parar. Menos investimento na saúde, menos investimento na educação e ia se arrastar por mais alguns longos anos. O prefeito pegou aquilo na época, foi lá na promotoria perguntar o que faz, então, como é que cobra? Cobra de quem deve. Quem é que deve? Eu compro um imóvel no Imbé. Quando eu comprei o imóvel, eu vi que tinha IPTU atrasado. Como é que tu sabe se tem taxa de iluminação atrasada? É igual imposto de marinha. Tu compra uma casa que paga imposto de marinha, e vocês aqui que têm imobiliária sabem disso, não aparece lá para o proprietário que está comprando o imposto de marinha. Quando ele se vira dono, aparece lá um imposto atrasado de 100 mil, 200 mil reais, que é mais caro que o próprio IPTU. E ali tu comprou o imóvel no Imbé e tu não sabia que estava rolando um processo judicial, que era a iluminação pública, que o proprietário que morou ali também não pagou. Não é que ele não quis. Ele não foi cobrado. Porque lá atrás, e aí entra a história do voto do vereador responsável, tu tem que ser responsável, tu não pode ser só político, tu tem que ser responsável. Um vereador lá, 25 anos atrás, quando o ex-prefeito Darcy Luciano Dias mandou para a Câmara para cobrar a taxa de iluminação pública. Lei federal, disse que o município de cada um tinha que cuidar e cobrar. Um vereador entrou com um processo dizendo que tem que ajustar a taxa, porque a taxa é assim, é assado. A intenção do vereador não é ajustar, porque já era a mínima coisa. Era trancar para ninguém pagar, para ele se reeleger na próxima. Tá? E ele se reelegeu. Sim. Só que o tempo disse que ele foi um irresponsável. Porque passou-se 20 anos e agora o povo está vendo, ele está pagando. Muitos já morreram, muitos não sabem e nós estamos pagando. Essa dívida se acarretou em 460 mil
reais por mês. Aí o município já tinha um parcelamento de 180. E mais o gasto do mês. Já ela continua gastando. Sim. Mas sobra dinheiro da CIP, que é um absurdo. Sobra. Uhum. Mas com a sobra foi possível fazer hoje o Imbé 100% LED. Para baixar a conta, e nós vamos baixar sim, mas com responsabilidade e no momento que a gente vai ter como arcar com a dívida e vamos baixar sim. E é nesse mandato. Só que com responsabilidade, não como foi feito lá atrás, que foram irresponsável. A gente tem que ser ali político e muito mais responsável do que político. Estamos pagando uma conta que foi feita lá atrás, não tem para onde fugir. Não sei, como é que era o nome do rapaz que perguntou? Márcio Zines, agora eu já quero dar um bom dias, porque hoje é tudo LED lá no IBE. Toma, Márcio. Me marcou, eu não lembrava o teu nome mais. Ó, obrigado pela pergunta, viu? Ô, Éder, já estamos caminhando para o final já, e eu queria ver se tem mais alguma mensagem de carinho ou de, né, pro nosso Jorge Souza, porque eu quero fazer aquela pergunta final, aquela pergunta tri. Pode perguntar. Agora tu tá leve, né? Agora não tem problema, não tem jeito. Não, tu bateria o pênalti no lugar do Bruno Guimarães? Não. O homem tá leve, mas não tanto. Não tem jeito. Eu bateria. Se ele bateu e errou, por que eu não posso errar também? Não tem problema. Chorei ontem, fiquei triste. João Vitor Comim faria aquele gol. Faria. Mas é engraçado que no futebol de sábado, que ele perdeu de gol, a seleção não perdeu ontem. Inacreditável. Ô, Éder, considerações finais, um abraço da galera, tamo junto. Coisa boa ver a tua latinha todo dia aqui, toda segunda-feira. Pô, é trino. Qual é a pergunta difícil que vocês vão fazer? Calma, então? cara. Vamos dar as considerações finais, depois vamos terminar contigo, presidente. Deixa assim, né? A galera tá parabenizando, né? O vereador, nosso presidente, parabenizando também. Nós aqui da Ferreiras Imóveis, também em nome aí do programa Pergunta que Não Quer Calar, dar os parabéns, né? Agradecer a presença aí, né, do presidente da nossa cidade vizinha, do nosso co-irmão aqui em Bé, né? Agradecer em nome da Ferreiras Imóveis, de toda a equipe, minha esposa, que é a que manda realmente aí no campinho, né? Enfim, a todo mundo, agradecer mais uma vez, vereador, deixar ali as minhas redes sociais, as redes sociais aqui da Imobiliária Ferreiras Imóveis, porque nós somos especialistas em locação anual, Tramandaí e Imbé. A minha rede social é @éderferreiras, é Éder_Ferreiras. Né? Então, vai lá e... Guri? Segue o homem. Segue o Guri da Praia também. Vou dizer assim, ó, quem quiser... Meu, que susto, eu achei que tinha teve um derrame, eu juro pra ti. Tu me olhou... Eu pensei, meu Deus, o homem passou mal, perdeu o Éder, acabou. Que jaz. Tu me olhou da minha... Pelo amor de Deus, eu falei, liga. Meu coração. O homem parou, eu olhei pra ele e falei assim, ó, vai, achei que ele parou aqui, ó. Cara, e assim, ó, dia 18, a gente nem combinou isso aqui, mas dia 18 vai ter o show do Guri da Praia. Se quiser deixar alguns ingressos aqui, a gente vira um ponto de vendas teu também, aqui na Ferreiras Imóveis, Avenida Fernandes Bastos, 1015, no centro de Tramandaí. Beleza. E o Jorginho também vai vender os ingressos. Olha aí, rapaz. O homem é... Não, calma. O homem é bravo. Olha, vai me fazer chorar também, cara. Tamo junto. Ó, só em nome da Rosiane Maidana. Imbé tá maravilhoso. Eu amo Imbé. Não tem jeito. É isso? É isso. Terminamos as Fechamos considerações todas. Muito obrigado. Primeira vez que a gente conversou, eu já tinha certeza que tu era um cara legal. Eu cheguei pra ele assim, olha só, conheci o presidente da Câmara, um cara gente boa. E aí eu conheci a tua família, que eu já conhecia antes. Eu já conhecia os teus cunhados, né, o Alisson e o Andrei. A gente jogava bola quando eu era piá lá em Indianópolis, assim, ó, gente finíssima. Destino. Hã? Destino. Agora tu conheceu o cunhado mais legal deles todos. E o mais humilde também. Mas eu queria que tu olhasse para aquela câmera, que é a sua câmera. Manda a pergunta que tem que ter mais, né? O que tu gostaria de dizer para essa galera que tá te acompanhando ali, ó? Para quem cobra, critica, elogia
e espera um Imbé melhor e depositou. Foi uma daquelas pessoas, foi uma das mais de 1.200 pessoas que 1251. votaram em ti. 1.251. Manda uma mensagem para o pessoal que está te assistindo para saber o que tu gostaria de dizer para eles agora, se tivesse cara a cara. Porque ali na internet é fácil, né? Todo mundo fala o que é. Se tivesse cara a cara com todo mundo, diga. Eu falo aqui, falo cara a cara, porque quando tu fala a verdade, e a gente passou o programa inteiro, tu não gagueja. É isso. Por isso eu tenho essa comigo, tu tem que falar sempre a verdade. Como é que tu consegue, lá na Câmara, às vezes falar lá na tribuna e não lê? Porque tu fala a verdade. Lá na campanha política, como é que consegue dar o discurso e não gagueja com um monte de gente? Fala a verdade. É isso que eu digo lá em casa com meu filho, e é assim, fale sempre a verdade. Então eu não tenho dificuldade de chegar em frente, cara a cara com o meu eleitor, e ele que está me ouvindo e assistindo lá em casa, o Guri da Praia, juntamente com Ferreiras Imóveis, ele sabe do que eu estou falando, eu não tenho dificuldade alguma de enfrentar o problema, mas jamais mentir a realidade. Tu é bravo. Não tem jeito. Esse aqui foi uma pergunta que não quer calar com Jorge Souza, vereador mais votado percentualmente do litoral todo, mais votado de Imbé, presidente da Câmara de Vereadores, uma grande pessoa, um baita pai e um baita político também. Bom demais essa conversa. Ele que me criticou porque o tapete, né, tá aqui ainda, mas o teu tá um absurdo. Mas eu não vou falar nada. Porque eu não sou vingativo, eu sou de boa, eu sou parceiro, mas eu poderia agora, né, pedir pro meu câmera botar a coisa, porque é assim. Olha lá, ó, vai ter que se arrumar. Agora eu fiquei vermelho. Pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui. Esse programa que é um oferecimento Oral Sim, a maior rede, a rede de odontológica que mais cresce no Brasil. SP Link, a rede de internet que é daqui. E Dani Imports, o iPhone, tudo em relação à Apple é com a Dani Imports. Tem também o patrocínio da Set Med, consultas médicas, da GS Seguranças, para te ter a melhor segurança da tua casa, e também a Destaque Multimarcas, para te tocar o teu auto e andar nas ruas novas de Tramandaí e Imbé que estão acontecendo. E também tem o apoio da Confeitaria Doce Sabor. Eu não saio de lá por nada. Quem quiser me encontrar é na Doce Sabor, tem uma torta esticadinha maravilhosa. Zoe Sushi Bar, conversar com a Nega Vemos, vamos ir hoje lá. MK Clean, 3D, corretora de seguros, estamos precisando de um seguro, tá? Porque olha o que a minha esposa está fazendo com o C3, tá uma loucura. Inove Comunicação Visual, preciso de umas placas pro show. Mega Eletrônicos, tamo junto, Fernandinho, é nóis. E ProArt Barbearia, aqui ó, não tem jeito. E também pro meu cabelo, o cara, né, tem parceria com cabeleireiro, não tem cabelo. Mas é isso aí. Semana que vem, mais uma pergunta que não quer calar. Um novo convidado, uma nova pergunta, e conto com a presença de vocês. Segue lá, @oguridapraia, segue @Ferreiras Imóveis, segue o Éder, segue o Jorginho. Tamo junto, um abraço, até a próxima, gurizada. É nóis. Um beijo no coração, mãe.